Queridas alunas, queridos alunos, voltamos ao curso de preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, o CEPREP-SPECEX, com a resolução da prova de 2016 na segunda parte, onde nós fecharemos as 6 questões restantes desta prova. A questão que olharemos agora vem do segundo ano, a Revolução Francesa e a Restauração, o Congresso de Viena e a Santa Aliança. 39. Leia as afirmações abaixo referentes à Revolução Francesa. Assertiva 1. Sua principal função social era defender a nação. Assertiva 2. Fase da Revolução Francesa que durou de 1794 até 1799. Número 3. Revoltas camponesas comuns na França na década de 1780. E assertiva 4. Defendia um governo central forte, o voto universal e a participação popular na direção do processo revolucionário. Os fragmentos 1, 2, 3 e 4 referem-se respectivamente ao. Bom, número 1. Sua principal função social era defender a nação. Era o pessoal da guerra, então é a nobreza. Então podemos já ter a letra B ou a letra D. Número 2. Fase da Revolução Francesa que durou de 1794 até 1799. Então essa foi a fase final, a fase onde nós temos, né, ações muito radicais. Então é a fase do diretório. A letra D não é, porque as Jacqueries são do início da Revolução Francesa e não do final. 3. Revoltas camponesas comum na França na década de 1780. Então temos aí as Jacqueries. E número 4. Defendia um governo central forte, o povo, o voto universal e a participação popular na direção do processo revolucionário. Nós temos aí os jacobinos. Portanto, a resposta correta é a letra B. Então temos aí B, nobreza, diretório, Jacqueries e jacobinos. Próxima questão vem do primeiro ano, a sociedade feudal, séculos V ao XV. Questão 40. A crise do sistema feudal motivou uma série de mudanças sociais e culturais com o revigoramento do comércio e das cidades, entre os séculos XI e XIII, na Europa. Nas alternativas abaixo, assinale aquela que se relaciona com o surgimento da burguesia. Bom, letra A. Os avanços tecnológicos adotados na agricultura não foram suficientes para ampliar o comércio de alimentos, incentivando a produção e comercialização de bens manufaturados. Não, esses avanços tecnológicos favoreceram a agricultura. Então essa resposta está incorreta. B. A intensificação das invasões bárbaras motivou o surgimento de cidades fortificadas onde a prática comercial era intensa. Não. Essas cidades só surgiram depois, né, do final das ondas de invasões bárbaras. Letra C. A peste negra, por ser mais facilmente combatida nas cidades, onde havia melhores condições de higiene, fez com que as cidades multiplicassem suas populações e ampliassem as trocas comerciais. Não, as cidades eram muito sujas, certo? Então, está errado. Letra D. O crescimento do comércio com o Oriente, o surgimento de feiras nas principais rotas comerciais da Europa, favoreceram o estabelecimento de uma nova classe social de mercadores e artesãos, assim como o surgimento de várias cidades no interior europeu. Essas feiras realmente levaram ao que é colocado aqui, portanto é a resposta correta. Letra E. O advento da Guerra Santa desmotivou as práticas comerciais entre os artesãos e os organizadores das cruzadas, em função de sérias ameaças às rotas comerciais no Oriente, limitando o comércio ao continente europeu. Muito pelo contrário, o advento da Guerra Santa, né, veio junto com a redução do poder feudal e com a intensificação do comércio. Então a letra E está errada. Portanto, a resposta é a letra D. Crescimento do comércio com o Oriente, o surgimento de feiras nas principais rotas comerciais da Europa, favorecer o estabelecimento de uma nova classe social de mercadores e artesãos, assim como o surgimento de várias cidades no interior europeu. Próxima questão vem do terceiro ano,
o mundo na época da Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Questão 41. Entre 1939 e 1945, o mundo foi abalado pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil, inicialmente, adotou uma posição de neutralidade. Porém, em 1941, acordos internacionais começaram a ser feitos para apoiar os aliados. Sobre a participação brasileira na guerra, é correto afirmar que, vamos a outra questão de memorização. Letra A. O governo brasileiro era totalmente favorável a acordos com os aliados desde o início do conflito. Muito pelo contrário, muitos simpatizavam com o fascismo. Então, está incorreto. Letra B. Os alemães afundaram navios brasileiros no final de 1941. Não, a ação que aconteceu no final de 1941 foi o ataque japonês a Pearl Harbor. Os alemães afundaram navios brasileiros depois que os Estados Unidos entraram na guerra e pediram apoio com a utilização de bases no Nordeste brasileiro. Letra C. A FEB participou da campanha de Itália como parte do 5º Exército Norte-Americano. Sim, isso realmente aconteceu, essa é a resposta correta. Letra D. A Alemanha declara guerra ao Brasil em 1941. Não, em 1941 o Japão declarou guerra aos Estados Unidos da América. Está errado. Letra E. No dia D, por ocasião do desembarque, o Brasil sofreu grandes perdas. Não, as tropas brasileiras, elas combatiam na Itália, não desembarcaram na Normandia, embora alguns brasileiros estivessem voluntariamente no dia D. Portanto, a resposta é a letra C. A FEB participou da campanha da Itália como parte do 5º Exército Norte-Americano. Próxima questão, primeiro ano, o Renascimento Cultural, o Humanismo e as Reformas Religiosas. 42. As reformas religiosas ocorridas na Europa no século XVI devem ser analisadas como parte integrante do processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Dessa forma, implicaram conflitos entre a doutrina religiosa que vigorava e as novas práticas relacionadas à nova ordem econômica. Assinale a alternativa que se refere aos conflitos apresentados. Vamos ver aqui. Tomismo. Não. Santo Tomás de Aquino não está relacionado com essa questão. Teologia agostiniana. Também não. Né? A reforma religiosa não foi baseada em Santo Agostinho. Muito pelo contrário. A escolástica tomista e a teologia agostiniana da patrística são componentes da doutrina da Igreja. Ato de supremacia. Não, isso não está ligado à reforma. Predestinação absoluta. Também não. Isso aqui não está ligado embora haja a doutrina da predestinação, ela não é absoluta para toda a reforma. Letra E, prática da usura. Sim, isso aqui era ligado a esse movimento, particularmente porque a Igreja Católica não deixava que isso ocorresse, exceto para os judeus. Portanto, a resposta correta é a letra E, prática da usura. Próxima questão, segundo ano, a independência dos Estados Unidos da América. Questão 43. Em 1781, o general inglês Cornwallis rendeu-se aos revoltosos norte-americanos na Batalha de Yorktown, dando início às negociações que levaram a Inglaterra a reconhecer os Estados Unidos da América como nação livre. Na formação desse novo Estado, pode-se destacar. Então vamos ver qual delas é a correta. Letra A. Um poder central forte e nenhuma autonomia política e administrativa aos Estados-membros. Aconteceu justamente o contrário, essa resposta é errada. A adoção do sistema parlamentarista. Não, foi adotado o sistema presidencialista. Letra C. A participação política dos indígenas e negros. Muito pelo contrário, essas minorias não participavam no governo. Letra D. Um poder central muito fraco e Estados-membros com muita autonomia política e administrativa. Também não. O poder central não era tão fraco assim e os Estados-membros não estavam totalmente, né, autônomos. Letra E. A formação de um Estado com base em ideias oriundas do Iluminismo. Sim, particularmente
do filósofo britânico-inglês John Locke. Então, a resposta correta, a letra E, a formação de um Estado com base em ideias oriundas do Iluminismo. Próxima questão, então, fechamos com o segundo ano, o pensamento e a ideologia do século XIX, o socialismo utópico e o socialismo científico. 44. No século XIX, uma corrente de filósofos acreditava ser possível reformar o capitalismo por meio da ação do Estado ou da associação dos trabalhadores em cooperativas autogeridas. Esses princípios são denominados: letra A, materialismo histórico. Não, isso estava ligado ao pensamento de Karl Marx e Engels. Letra B, socialismo utópico. Sim, esses pensadores achavam que isso podia acontecer. Letra C, socialismo científico. Não, são as ideias de Marx e ele pregava a tomada do poder pela revolução. O liberalismo também não, porque ele não pregava a existência de cooperativas, e o anarquismo muito menos. Portanto, a resposta é a letra B, o socialismo utópico. Bem, portanto, chegamos ao final da prova de História, prova essa realizada no ano de 2016. Nesta prova, nós tivemos do primeiro ano 5 questões, do segundo ano 4 questões e do terceiro ano 3 questões. Grato por acompanhar aqui o nosso curso de preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, nosso CEPREP-SPECEX, nessa resolução da prova de 2016, que na sua segunda parte fechou as 6 questões finais desse concurso. Até a próxima aula.